Capítulo 4. Do estímulo à inovação nas empresas. Artigo 19. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, as ICTs e suas agências de fomento promoverão e incentivarão a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores em empresas brasileiras e entidades brasileiras de direito privado sem fins lucrativos, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura serem ajustados. Parágrafo 1º. As prioridades da política industrial e tecnológica nacional de que trata o caput deste artigo serão estabelecidas em regulamento. Parágrafo 2º. São instrumentos de estímulo à inovação nas. Inciso 1º. Subvenção econômica. Inciso 2º. Financiamento. Inciso 3º. Participação societária. Inciso 4º. Bônus tecnológico. Inciso 5º. Encomenda tecnológica. Inciso 6º. Incentivos fiscais. Inciso 7º. Concessão de bolsas. Inciso 8º. Uso do poder de compra do Estado. Inciso 9º. Fundos de investimentos. Inciso 10. Fundos de participação. Inciso 11. Títulos financeiros, incentivados ou não. Inciso 12. Previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento em contratos de concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais.
Parágrafo 3º. A concessão da subvenção econômica prevista no parágrafo 1º deste artigo implica, obrigatoriamente, a assunção de contrapartida pela empresa beneficiária, na forma estabelecida nos instrumentos de ajuste específicos. Parágrafo 4º. O Poder Executivo regulamentará a subvenção econômica de que trata este artigo, assegurada a destinação de percentual mínimo dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDECT. Parágrafo 5º. Os recursos de que trata o parágrafo 4º deste artigo serão objeto de programação orçamentária em categoria específica da FNDECT, não sendo obrigatória sua aplicação na destinação setorial originária, sem prejuízo da alocação de outros recursos do FNDECT destinados à subvenção econômica. Parágrafo 6º. As iniciativas de que trata este artigo poderão ser estendidas a ações visando a Inciso 1º. Apoio financeiro, econômico e fiscal de. Inciso 2º. Constituição de parcerias estratégicas e desenvolvimento de projetos de cooperação entre CT e empresas e entre empresas, em atividades de pesquisa e desenvolvimento, que tenham por objetivo a geração de produtos, serviços. Inciso 3º. Criação, implantação e consolidação de incubadoras de empresas, de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação. Inciso 4º. Implantação de redes cooperativas para inovação tecnológica. Inciso 5º. Adoção de mecanismos para atração, criação e consolidação de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas brasileiras e estrangeiras. Inciso 6º. Utilização do mercado de capitais e de crédito em ações de inovação. Inciso 7º. Cooperação internacional para inovação e para a transferência de tecnologia. Inciso 8º. Internacionalização de empresas brasileiras por meio de inovação tecnológica. Inciso 9º. Indução de inovação por meio de compras públicas. Inciso 10. Utilização de compensação comercial, industrial e tecnológica. Inciso 11. Previsão de cláusulas de investimento em pesquisa e desenvolvimento em concessões públicas e em regimes especiais de. Inciso 12. Implantação de solução de inovação para apoio e incentivo à atividade. Parágrafo 7º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão utilizar mais de um instrumento de estímulo à inovação a fim de conferir efetividade aos programas de inovação em empresas. Parágrafo 8º. Os recursos destinados à subvenção econômica serão aplicados no financiamento de atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em empresas, admitida sua destinação para despesas de capital e correntes, desde que voltadas preponderantemente à atividade financiada. Artigo 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria. Parágrafo 1º. Considerar-se-á,
desenvolvida na vigência do contrato a que se refere o caput deste artigo. A criação intelectual. Parágrafo 2º. Fim do contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do resultado almejado, o órgão ou entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira. Parágrafo 3º. O pagamento decorrente da contratação prevista no caput será efetuado proporcionalmente aos trabalhos executados no projeto, consoante o cronograma físico-financeiro aprovado. Parágrafo 4º. O fornecimento, em escala ou não, do produto ou processo inovador resultante das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação encomendadas na forma do caput. Parágrafo 5º. Para os fins do caput e do parágrafo 4º, a administração pública poderá: inciso 1º. Desenvolver alternativas para a solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo. Inciso 2º. Executar partes de um mesmo objeto. Parágrafo 6º. Observadas as diretrizes previstas em regulamento específico, os órgãos e as entidades da administração pública. Inciso 1º. A realização das atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação encomendadas na forma do caput. Inciso 2º. A obtenção dos produtos para pesquisa e desenvolvimento necessários à realização das atividades. Inciso 3º. A fabricação, a produção e a contratação de produto, serviço ou processo inovador resultante das atividades descritas no inciso I deste parágrafo. Artigo 20-A. Vetado. S. Inciso 2º. Vetados. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Aplicam seu procedimento de contratação às regras próprias do ente ou entidade da administração pública contratante. Parágrafo 3º. Outras hipóteses de contratação de prestação de serviços ou fornecimento de bens elaborados com aplicação sistêmica. Parágrafo 4º. Nas contratações de que trata este artigo, deverá ser observado o disposto. Artigo 21. As agências de fomento deverão promover, por meio de programas específicos. Artigo 21-A. A União, os Estados, o Distrito Federal,